Laísa, você tem... Professora? Professora? Marcelo? Yeah, I hear you. Acho que caiu. A de Marcelo. Professora? Professora Marcelo? Ou caiu... Seu áudio está desligado, professora Marcelo. Gente, que coisa difícil. Não, eu estou acostumada com o Meet lá, tão bonzinho, meu Deus. Isso aqui é complicado. Perdão, gente, é porque esse Zoom aqui, ele é terrível. E aí eu mexo para um canto, mexo para o outro, o computador não ajuda, né? Então, Laísa, dando continuidade, você tem, né, 35 minutos, tá bom? No máximo 40 para a sua apresentação. Eu desejo uma boa sorte, tá? E uma excelente apresentação do trabalho intitulado Percepções do impacto da fruticultura intensiva e irrigada no meio ambiente na região do submédio do Vale São Francisco. Muito obrigada, Marcele. A todos da banca também. Muito agradecida. Eu vou colocar a apresentação. Só vou pedir para que me dê um retorno se tiver tudo ok, porque eu vou ficar sem ver o restante da tela. Dá para ver? Ah, ótimo. Tá, ótimo. Certo. Então, bom dia a todos. Eu acho que boa tarde, professor Cássio. Cássio, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela paciência, por todos os conselhos. Eu não tenho certeza que eu não teria feito nada disso sem o teu auxílio e sem o auxílio da professora Marcela e do doutor Fábio. Eu tenho muita gratidão. Então, eu vou começar a apresentar um pouquinho sobre esse trabalho, que foi um trabalho extremamente interessante de se fazer. Eu costumo dizer que eu entrei como uma pessoa nesse trabalho e saí como outra. Então, começando a apresentação sobre as percepções do impacto da fruticultura intensiva e irrigada no meio ambiente na região do submédio do Vale de São Francisco. Aqui é a cidade de Petrolina. Então, a cidade de Petrolina, ela está localizada no bioma Caatinga, que esse bioma é semiárido, que ela tem essa vegetação arbustiva rasteira na sua grande maioria, e ela tem algumas problemáticas atenuantes que tem um contraponto com a agropecuária intensiva. Em relação a esse uso intensivo, ela vem passando por um processo, ao decorrer do tempo, muito grande, principalmente com a questão da desertificação. Então, eu trouxe esse mapa como um aparato geral, né? E principalmente esse dado aqui de que mais de 63% da sua vegetação nativa foi substituída. Então... Yeah, don't worry, my Portuguese is good and I was involved in the research, so I know more or less what it's about. Casper, eu acho que o seu áudio está ligado, mas eu vou continuar. Thank you so much. Okay. Então, pegando um aspecto mais abrangente, a Petrolina ela está localizada no estado de Pernambuco, mais especificamente na região do semiárido nordestino brasileiro, como a gente pode observar aqui, que ela tem algumas características em relação à sua disponibilidade de água, por exemplo, ou baixa pluviosidade ou baixa quantidade de chuvas ao ano. Ela tem algumas características sociais também muito características, que eu não vou me atentar aqui. Mas, então, Petrolina, ela tem um rio que corta a cidade, que é extremamente importante. Ele é muito importante para a gente. Ele é tão importante que a gente usa a localização do rio para
classificar algumas regiões dessas cidades. Petrolina, ela está localizada, como dá para observar aqui, lá em cima, lá no submédio de São Francisco, nessa parte aqui. Então, ela tem uma localização uma boa localização, vamos dizer assim, principalmente quando se fala em questão da fruticultura irrigada. Ela tem uma excelente localização, porque ela tem essa disponibilidade do recurso hídrico com muita facilidade. Então, com o decorrer do tempo, Petrolina ela se tornou um polo de desenvolvimento muito característico, muito produtivo, principalmente em relação às questões econômicas. Ela se tornou muito atrativa. Mas por que dessa atração? Ou qual foi as transformações que aconteceram para que isso acontecesse, né? O semiárido, antes da década de 70, ele tinha algumas preocupações muito atenuantes em relação justamente à disponibilidade de recursos naturais, especificamente o recurso hídrico, que o recurso hídrico ele é uma importante fonte para o desenvolvimento das cidades. Então, na década de 70, começou-se a haver algumas políticas, implementações de ações, políticas, formulações ou implementações de instituições para que pudesse trazer um desenvolvimento ou ajudasse nessas questões da disponibilidade desses recursos e, consequentemente, trazer desenvolvimento à região. Essas políticas foram implementadas e uma delas, que é uma das mais importantes, são as questões dos projetos de irrigação, que eles têm esses canais, que eles pegam o Rio São Francisco e distribuem nas regiões. Por exemplo, aqui a gente tem o Rio São Francisco e tem canais que vão distribuir para os projetos, que a gente fala aqui, projeto do Bebedouro, projeto Maria Tereza, projeto Senador Nilo Coelho, o projeto do Pontal, ele está em andamento para ser concluído. E, então, com esses canais e com esses recursos e essas ações políticas, começou-se a trazer um desenvolvimento à cidade, ou à região, ou o polo de desenvolvimento Petrolina e Juazeiro, que Petrolina e Juazeiro são uma cidade, uma do lado da outra. Com isso, começou-se a trazer esse desenvolvimento à cidade. É uma das questões muito importantes. Além de outras implementações políticas, que essas questões de ações políticas, principalmente no semiárido nordestino, são muito, muito, muito importantes. São muito importantes, sem sombra de dúvida. Com todo esse levantamento que eu fiz, como implementação de empresas como a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Sertão Nordestino, da Embrapa, que é uma empresa brasileira só para agropecuária, trazendo inovações tecnológicas, dentre várias outras coisas. Então, essa questão das ações políticas foram muito importantes para esse desenvolvimento da cidade. Petrolina, durante os últimos 30 anos, deu um salto gigantesco. Ela é a quarta cidade com maior PIB do estado de Pernambuco. Então, eu vou falar um pouquinho dessa questão da fruticultura irrigada, não quero me concentrar muito nisso, mas, como eu falei, a principal atividade agrícola do polo Juazeiro Petrolina é a fruticultura irrigada. Ela é a região, uma das mais promissoras polos produtores de frutas do país, sendo um dos maiores produtores de uva e manga, principalmente do estado, ela é a maior, mas do país ela está entre as maiores também. Segundo os dados do IBGE, a manga ela teve uma área colhida em 2017 de mais ou menos 5.819 hectares, dando um valor de mais de 129 milhões de reais.
e a uva de mais de 495 milhões de reais, ou seja, só nas cidades de Petrolina teve essa lucratividade. E esses são dados de 2017. Segundo os dados mais novos, o valor é muito superior a isso. Então, você vê um grande potencial, né, em relação à fruticultura irrigada e todo esse desenvolvimento econômico que a mesma trouxe à cidade. Mas, em relação a isso, a gente tem umas certas preocupações, né, porque justamente por essa questão de que Petrolina ela está localizada no semiárido do Pernambuco. E, por si só, ela já tem alguns problemas com relação aos processos de desertificação. São processos de desertificações bem problemáticos. E, de acordo com esses mapas, eu vou apresentar alguns mapas aqui rapidamente. Você pode perceber que ela tem um risco de desertificação bastante intenso. Então, é uma das preocupações em relação à disponibilidade de recursos naturais, como os hídricos, principalmente quando você leva em consideração as mudanças climáticas. Aqui, mostrando a região de desenvolvimento do sertão do São Francisco, Petrolina é uma das mais promissoras, como eu já tinha dito antes. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho da relação da cobertura vegetal. Houve uma transformação muito grande desses 30 anos em relação a essa cobertura vegetal. A gente pode observar que tem muita área de agricultura, tem muita área de cultura anual e cultura perene, que é justamente essas cultivares de manga, uva, dentre outras, que tem várias outras que não são essas, mas essas são as maiores e mais lucrativas também. E também aqui a gente pode ver que ela tem uma questão muito grande aqui desses riscos de desertificação. Dá para ver aqui que ele é considerado severo na região. Então, a gente tem essa certa preocupação com a suscetibilidade à desertificação na cidade. Então, tá bem a necessidade das questões de usar bem esses recursos naturais. Aqui foi um trabalho feito por Freire em relação ao albedo de superfície, mostrando como mudou da vegetação nativa da caatinga para as culturas perenes, para essas cultivares. E você vê uma transformação muito grande nos últimos anos. E isso é uma preocupação também, porque quando você muda essa vegetação nativa, que antes sequestrava carbono, tem uma relação inversa com essa substituição da área nativa. Dando um impacto geral sobre isso, a gente usou uma metodologia, com a orientação do Dr. Casper, com mapas mentais. O que são mapas mentais? De acordo com Borges, modelos mentais são uma representação simplificada do sistema, sendo análogos estruturais de coisas ou pessoas vigentes ou que acontecem no mundo. Ou também a gente pode interpretar como modelos que representam o contexto do discurso, de um evento ou de uma situação, incluindo aí os objetivos envolvidos e o conhecimento tácito que o observador usa para compreender. Então, a gente tem um sistema no qual a gente usa os modelos mentais para tentar visualizá-los melhor. A gente usa, o Fusco Cognitive Mapa, ele é como se fosse um modelo mental, só que de uma maneira mais dinâmica. Você usa fatores e esses fatores estão interligados. Pronto, o Fusco Cognitive Mapa é uma interpretação gráfica de um sistema representando causa e efeito, ou seja, eu tenho a disponibilidade do recurso natural e tenho o desmatamento. O desmatamento ele vai influenciar de maneira negativa no recurso natural. Então, você vai ver que essa é uma relação de causa e efeito. No caso aqui, ela vai ser negativa. Então, é isso que eu estou tentando explicar de uma maneira geral no texto. Então, os conceitos eles foram representados aqui por CN, e essas conexões por AN. E essas relações elas podem ser tanto positivas quanto negativas, e você vai colocar valores para essas relações. Por exemplo, se você acha que ela é muito forte, você pode qualificar esse valor para 1 ou 0,9, dependendo dessas relações.
Então, o objetivo do trabalho em si, o que é? É entender as inter-relações do sistema de agricultura intensiva e o meio ambiente, considerando o estado do estudo de caso na região do submédio do Vale do São Francisco, Petrolina, Pernambuco. E também entender quais são as percepções dos stakeholders do sistema atual, usando isso para analisar os avanços futuros na fruticultura e os impactos ambientais relacionados e possíveis opções para reduzi-los, como políticas mais eficientes. Então, em relação à metodologia, ela foi dividida em várias etapas. Foram etapas bem complexas, um pouco difíceis de serem entendidas, mas, no geral, foi melhor, deu para entender, sim. O primeiro passo que eu tive que fazer foi entender o problema. Qual era exatamente a definição deste problema e a definição desses objetivos. E fazer um escopo geral de toda a esquematização. O objetivo, como eu já identifiquei, e depois teve o passo 2, que foi a ilustração, que foi essa questão da identificação dos agentes relevantes, que eu vou explanar mais lá na frente. Depois, o design de entrevistas e a realização das entrevistas individualmente, para poder construir os mapas individuais, originais. Depois, o tratamento dos dados, que pegava todos esses dados do mapa e interpretava. Depois, traduzia, pré-processava, e depois codificava esses dados no mapas em matrizes, em planilhas do Excel. O passo 4 foi a homogeneização, que foi, por exemplo, a seleção eu vou exemplificar mais lá na frente com detalhes, mas foi a seleção da terminologia em comum, quais fatores tinham sido levantados mais vezes entre os entrevistados, escolha de escala, de quão forte eram as relações, ou os valores dados a essas relações, a renomeação de alguns conceitos, ou tentar juntar todos eles, a reversão de alguns sinais, porque alguns achavam uma relação positiva, outros negativa, tentar ponderar qual eram essas relações, e depois tentar juntar todas elas, que é a parte da agregação que fala um pouco mais na frente. Num primeiro momento, eu apresentei mais ou menos 10 fatores, que foram identificados como sendo, talvez, fatores que influenciassem nesse sistema. Eu coloquei esses aí na tela, mas não vou entrar em detalhes entre eles, mas, por exemplo, levantei no primeiro momento produção e consumo de safra, inovação tecnológica, eficácia da política, intensificação do uso da terra, e entre outros. Eu fiz as entrevistas de duas maneiras, ou de maneira online, ou de maneira presencial, que aí está o exemplo de maneira presencial, que eu depois coloquei num gráfico, coloquei matrizes no Excel. E para a gente chegar mais ou menos a mapas parecidos com esses. Os entrevistados me diziam de 9 a 11 fatores que eles achavam relevantes do sistema de fruticultura irrigada, e fazíamos essas conexões. Tentávamos ver quão forte um fator poderia influenciar no outro. Por exemplo, a disponibilidade de recurso natural influenciando no produção e consumo de safra. Os entrevistados aqui me diziam essas coisas, esses fatores, ou me diziam outros fatores, né? Porque no final a gente levantou 23 fatores, se eu tinha 10, foi uma diferença bem grande. Ou de maneira presencial, como está no mapa, e a gente tentava fazer essas relações, ligar essas relações. No primeiro momento, eu fiz o tratamento dos dados, botei todas as relações e coloquei em matrizes, em relação, por exemplo, disponibilidade de recurso natural era C1. Aí fazia todos esses fatores que os entrevistados colocaram de maneira individual. Fiz um desse para Simão, um para tal entrevistado, tal entrevistado, tal entrevistado. Fiz vários mapas, ao total foram 13 entrevistados. Depois, eu fiz a seleção da terminologia em comum.
quais desses termos as pessoas mais usavam ou quais eram parecidos entre eles. E selecionei 23 em comum. Tinham mais, mas a gente ponderou dentre esses 28 e ficamos com 23 fatores em comum. Depois de levantar esses fatores, eu comecei a fazer a fase de agregação. Ou seja, pegar todos esses mapas individuais e juntar todos eles numa coisa só. E aí eu segui essa metodologia de... que eu não vou entrar no detalhe, porque essa parte de agregação foi um pouquinho complicada, que eu tive que levantar alguns fatores, como levantar primeiro todos os relacionamentos, depois remover alguns relacionamentos que só uma pessoa falou, depois remover alguns relacionamentos em Braga que eram motoristas só para aquela pessoa, mas para um comum, aquele fator não influenciava todo o sistema como os outros, que a gente teve que levantar, que eu vou explicar, fatores drivers, que eram fatores que moviam o sistema, mas que não eram influenciados, ou seja, as setas, como eu vou mostrar, elas só saíam, elas não entravam, ou seja, ela só está influenciando, mas ela não está sendo influenciada. E aí eu peguei todos esses dados de todos os entrevistados e coloquei nessa grande tabela que é a agregação. Todos os valores e tentei ponderar, dentre todos esses valores, entre os entrevistados, quais eram os mais importantes ou quais tinham os pesos maiores. Teve essa questão. Aí eu juntei todos esses dados num mapa só, numa tabela só do Excel. E aí eu consegui obter esse gráfico aqui, que ele vai me dizer mais ou menos quão importante aquele fator ele é na percepção de todo mundo, de todos os entrevistados. E, por fim, eu consegui juntar nessa tabela aqui todos esses fatores que eram comuns. Eu usei em relação à qualificação, a qualificação do pesquisador, que no caso sou eu, por exemplo, de disponibilidade de recursos naturais e inovação tecnológica. Todos os entrevistados falaram 0,9, 0,7, 0,6, e tentei ponderar para ver como mais ou menos aquele fator podia influenciar mais ou menos no outro. Teve essa questão da análise do fluxo cognitivo mapa, e, por fim, eu levantei esses 23 fatores ao total, que é a disponibilidade de recursos naturais, a inovação tecnológica, a disponibilidade de mão de obra qualificada, foram alguns que vários entrevistados falaram e citaram, mudança nos hábitos alimentares, a questão da exportação, demanda, a infraestrutura e suporte que a fruticultura irrigada ela necessita, e sem ela não seria capaz de continuar, vamos dizer assim. Os preços de mercado influenciam muito aqui também, a produção e consumo de safra, as questões de sustentabilidade ambiental, porque como a gente depende exclusivamente de um rio para ter sucesso a fruticultura irrigada, esse é um fator extremamente importante. Em relação ao poder de compra dos consumidores, lucratividade, economia mundial, eficácia da política, intensificação do uso da terra, biodiversidade, segurança de meios de subsistência, abertura de novos mercados, localização, mudanças climáticas, desmatamento, assistência técnica e clima. Foram esses, por fim, os fatores que os entrevistados mais mencionaram. E, por fim, eu tive esses valores, eu consegui montar mais ou menos essa tabela, que com todos esses fatores 23. Eu vou mostrar uma tabela na frente, que foi o Dr. Casper que me ajudou, que é uma tabela um pouco mais simplificada, um pouco mais fácil de entender. Ao total, como eu disse, foram 23 fatores. Os números de relacionamentos, ao total, foram em média de 101.
o máximo dos relacionamentos obtidos são 529. Eu vou explicar um pouquinho sobre esses dados, porque eles são um pouquinho complicados de entender. Falando assim, para quem não conhece, fica meio difícil de entender, mas num total, lá na frente, eu consigo explicar um pouco com mais facilidade. Então, em relação a esse valor de densidade, este é um número entre 0 e 1, que indica qual porcentagem de todos os relacionamentos possíveis está presente no gráfico. O número de loops, que foram mais ou menos 38 loops para o gráfico se estabilizar, é um indicador muito complexo, bem difícil de interpretá-lo. Também teve um número de relacionamentos, como eu já mencionei, que ao total possíveis relacionamentos foram de 529 entre os 23 fatores. Desses 23 fatores, 87 eram positivos, 9 eram negativos. Em relação ao número de fatores do receptor e número de fatores de transmissão, eu vou explicar um pouco mais na frente, que assim é um pouco complicado de entender, só com números é bem difícil de entender. E esse aqui é um FCM simplificado. Mas aqui a gente consegue observar mais ou menos quais são aqueles que mais influenciam no sistema, que era a disponibilidade de recursos naturais, intensificação do uso da terra. Eu vou falar mais na frente, porque agora de cabeça eu não consigo me lembrar. Eu também usei um outro programa chamado Modelador Mental, que ele me deu alguns valores sobre a centralidade do gráfico. Em relação à centralidade do gráfico, significa quão importante, mais ou menos, aquele fator ele é. Ou quão importante aquele fator é no sistema. Como é que ele influencia, se ele influencia muito ou se ele influencia pouco. Um dos maiores valores que a gente obteve que influenciava nesse sistema era a disponibilidade de recursos naturais, é claro, né? E sem disponibilidade de recursos naturais, isso foi quase unânime entre os entrevistados, não tem como ter fruticultura, e principalmente disponibilidade de recurso hídrico. Então, é unânime, né? A necessidade também da preservação do mesmo. Em relação à inovação tecnológica, também tem muita centralidade, porque quem é da região conhece que as inovações tecnológicas de produção são extremamente importantes para um desenvolvimento maior em relação a, por exemplo, cultivares mais resistentes ao clima semiárido, ao clima quente, com altas temperaturas, que é daqui. Essas cultivares mais resistentes a algumas pragas, dentre outros, realmente são bastante importantes. Além de, por exemplo, a inovação na irrigação, a inovação no plantio, a inovação na irrigação é extremamente importante, porque se faz mais, planta mais, colhe mais, com menos água. Então, essa questão até vai em contraponto com a sustentabilidade ambiental. Um fator muito levantado, muito importante, que teve muita centralidade também, que foram os valores mais altos que os entrevistados deram, que por exemplo, eu esqueci de mencionar, mas os fatores, eu listei os fatores e perguntei das relações. E falei das relações, o quão forte elas achavam que essas relações eram. Por exemplo, disponibilidade de recurso natural e exportação. Como elas eram ligadas e como um influenciava no outro. Quão forte era essa influência. Eu botei valores entre muito forte, que era 0,9, forte, 0,7, médio, 0,5, fraco, 0,4 e muito fraco, 0,2. Então, os fatores que tiveram, os maiores que seriam muito fortes, foram esses. Ela influencia e mostra nessa questão da centralidade. A disponibilidade do recurso natural era uma delas. A produção e consumo de safras também tem uma centralidade muito grande no sistema, que ele chama de
Também dá para analisar com as saídas do FCM. A sustentabilidade ambiental ela também obteve um dos maiores valores, também com a economia mundial. Diz que a economia mundial influencia muito nesse sistema de fruticultura irrigada. Tem esse gráfico FCM, que foi, por fim, o que eu consegui obter depois de todo esse processo. E aqui, não sei se dá para ver, alguns valores são muito importantes também, que são as saídas do FCM, que a gente diz que também a gente consegue mostrar com esses valores mais altos quão importantes são esses fatores. Disponibilidade de recursos naturais, inovação tecnológica, eficácia da política, também é um dos fatores que tem um maior peso, que mais influenciam esse sistema. A gente consegue observar por esses valores de saída do gráfico, dá para ver que influencia muito esse sistema. E esse gráfico foi um gráfico que, essa parte aqui foi uma parte que o Dr. Castro me ajudou a fazer. Eu usei o Mental Model, mas ele me ajudou a fazer também para tentar entender quais eram os fatores que mais tinham influência no sistema, com maior centralidade, como eu já mencionei. E aqui está mostrando, né, os cálculos dessa matriz. A disponibilidade de recurso natural, um valor que tem muita centralidade no sistema, ou seja, ele influencia muito o sistema. Inovações tecnológicas, elas influenciam muito o sistema. Qualificação da mão de obra, disponibilidade de mão de obra qualificada. Por quê? Disponibilidade de mão de obra qualificada. Porque, de acordo com os entrevistados, de acordo com a literatura, com a nossa realidade, é extremamente importante ter disponibilidade de mão de obra qualificada para se ter bons resultados na fruticultura. Porque ela demanda essa mão de obra em praticamente todos os processos. Ela não é que nem a produção de soja. Por isso que a fruticultura ela é quem mais emprega. O tipo de cultura que mais emprega no país é a fruticultura irrigada. É por isso que a gente emprega tanto, que todo esse processo ele necessita da mão de obra. Ela não é muito mecanizada. Então, tanto na parte do processamento, da colheita, dos cuidados, dos tratos culturais, o cuidado com a cultura em si, de poda, todos eles precisam de pessoas ali. Só que há necessidade de mão de obra qualificada, de quem saiba fazer todos esses tratos, manusear bem os frutos. Então, esse realmente foi um fator que eu não tinha mencionado antes e foi mencionado depois, nas entrevistas, que realmente dá para ver que tem muita influência. Mudança nos hábitos alimentares, C4. Que eu esqueci de falar, mas esse é o fator que influencia, que mais, vamos dizer, que mais foi mencionado e que influencia todo esse sistema. Ou seja, ele sai muitas setas, mas ele não entra setas. Ou seja, ele vai influenciar vários fatores, mas ele não vai sofrer tanta influência. A mudança dos hábitos alimentares, ela vai influenciar na exportação, que vai influenciar na demanda do consumidor. Se você aumenta a exportação, você aumenta a produção, e consumo de safra. A mudança nos hábitos alimentares das pessoas nos últimos tempos e também influenciado pela economia mundial, ela vem influenciando a fruticultura irrigada. Devido a todas essas mudanças, ela vai moldando o sistema de fruticultura irrigada com relação a esse consumo, com relação ao maior poder aquisitivo, por exemplo, das pessoas, que influencia nas mudanças dos hábitos alimentares. Outro fator também era a sustentabilidade ambiental. É claro, né? Muito claro que sem a sustentabilidade ambiental, sustentar esse sistema de fruticultura irrigada é praticamente impossível.
porque a gente só faz devido à disponibilidade do recurso hídrico do nosso São Francisco, do nosso rio. Não dá para fazer nada desse sistema sem a fruticultura, sem essa disponibilidade dos recursos naturais. Então, você implementar políticas, por exemplo, essa eficácia da política, que visem a sustentabilidade ambiental, não só no contexto econômico, não só no contexto social, é de extrema importância, porque daqui a pouco não vou dizer que acaba, né, a água do Rio São Francisco, mas ela vai diminuir muito, como está acontecendo por conta das questões das mudanças climáticas. E aí, como nós ficamos? Como é que fica toda essa questão do desenvolvimento econômico que Petrolina teve, esse aumento grandioso em 30 anos? A gente vai perder todo esse aumento em 30 anos? Não, né? Então, isso é unânime entre os entrevistados também, que a sustentabilidade ambiental é um fator que influencia muito o sistema. Então, esse é o fuso cognitivo pós-processado. Assim, ele parece um pouquinho difícil de entender, ele é até difícil de montar, quanto mais de entender. Mas a gente consegue perceber algumas coisas. Vamos dizer, por exemplo, em relação à disponibilidade de recursos naturais, inovação tecnológica, exportação, eficácia da política, produção e consumo de safra e disponibilidade de mão de obra qualificada. Esses são os fatores que mais foram mencionados. Eles tanto influenciam quanto eles são influenciados. Por exemplo, a eficácia da política, ela vai influenciar na intensificação do uso da terra de acordo com os entrevistados, ela vai influenciar na exportação, ela vai influenciar na inovação tecnológica, ela vai até influenciar na disponibilidade de recursos naturais, sim. Mas aí tem a interpretação, ela influencia de maneira positiva ou ela influencia de maneira negativa. Por exemplo, se eu tenho mais eficácia política em relação à infraestrutura e suporte, ok, eu coloquei mais canais, eu aumentei a disponibilidade dos recursos naturais para irrigação e produção e consumo de safra. Isso é positivo para a produção e consumo de safra? Extremamente positivo para a produção e consumo de safra. Porém, e a disponibilidade? E o recurso hídrico? Ele vai acabar uma hora. Então, fazer essa eficácia da política, disponibilizando esse recurso hídrico, mas também tendo as questões de sustentabilidade, é extremamente importante também. Porque não adianta você só disponibilizar a água para que a fruticultura ela cresça, ela aumente, e você não implementar, por exemplo, políticas que visem a taxação da água que você consome, a maior taxação dessa água que você consome, ou ter o controle dessa água consumida, ou ter o controle de todas as questões ambientais envolvidas. Então, a eficácia da política, ela realmente influencia muito esse sistema. Até na literatura, existem foram implementadas diversas ações para que hoje Petrolina fosse considerado um polo promissor de desenvolvimento nesse setor agrícola. Então, você vê que influencia muito o sistema. É de extrema importância. Mas também é de extrema importância a política, ela está relacionada com os outros fatores. Pensar num abrangente, não pensar só no social, não pensar só no econômico. Também tem essa questão, como eu já tinha dito, das mudanças dos hábitos alimentares, que aqui você dá, está um pouquinho difícil entender, eu vou mostrar um mapa à frente, que ele está um pouco mais fácil de entender, mas aqui é um geral dos 23 fatores. Você vê que a mudança nos hábitos alimentares influencia a exportação, influencia no preço e mercado, influencia na produção e consumo de safra, influencia na inovação tecnológica, influencia na disponibilidade de recursos naturais. Por que influencia? Mais mudanças nos hábitos alimentares, mais produção de consumo de safra.
mais produção de consumo de safra, menos disponibilidade de recursos naturais. Então, você tem todas essas questões latentes. Eu vou mostrar esse mapa, que ele está um pouco mais simples de se entender. Então, por exemplo, mudança nos hábitos alimentares, né? A gente colocou como fator que vai influenciar em todos os outros sistemas. Aí a gente também... desses 23, a gente selecionou esses, porque esses foram mais citados e tiveram as maiores relações. 0,9, 0,7. Então, desses fatores 23, foram esses que tiveram as relações com mais peso, vamos dizer, né? E é visível que a disponibilidade de recursos naturais é extremamente importante para a gente. Tanto quanto a inovação tecnológica, tanto quanto as questões de exportação, tanto quanto a eficácia da política. A eficácia da política influencia em muita coisa no nosso sistema de fruticultura irrigada. A produção e consumo de safra, ela é mais influenciada do que influencia, mas ela influencia muito a questão da disponibilidade de recursos naturais. Então, você vê que esse sistema é extremamente complexo. Tem também da biodiversidade. Foi um fator que não foi mencionado muitas vezes, mas ela influencia extremamente esse sistema, né? A questão ela é influenciada muito por esse sistema, como a gente pode ver nessa alteração da cobertura vegetal, por exemplo. Ela foi extremamente influenciada. Sabe? Quanto menos disponibilidade de recursos naturais, menos biodiversidade. Quanto mais disponibilidade de recursos naturais, mais biodiversidade. Então, a gente tem que levar em conta esses vários detalhes. Por fim, em suma, né? Esqueci de colocar o slide da conclusão, mas a conclusão é isso, que a maioria dos entrevistados, eles entendem e apontam o quanto é importante a disponibilidade de recursos naturais, a disponibilidade do recurso hídrico para a gente. Todos eles entendem isso. Eles entendem quanto a inovação tecnológica ela pode influenciar de maneira positiva na questão da disponibilidade de recursos em relação a ter cultivares que utilizem menos água, a ter um sistema de irrigação que utilize menos água. Também todos têm essa consciência que a sustentabilidade ambiental é de extrema importância para que o sistema ele continue funcionando. Ter essa economia circular também é extremamente importante. Um fato que influencia muito, que eu não sei se eu mencionei, em relação à exportação, é um fator de extrema importância aqui para o Vale. A maior parte das frutas que são exportadas, elas são para o mercado nacional e não internacional, mas ela está crescendo com o decorrer do tempo. Então, e justamente a exportação para outros países, se você quer ter mais lucratividade, você precisa ter uma sustentabilidade ambiental bem fixada, porque os outros países, eles só aceitam as frutas aqui do Vale com se adequando a todos os parâmetros rigorosos de como é produzido, se o funcionário é bem tratado, como é o manejo daquela fruta, tudo. Então, a sustentabilidade ambiental ela influencia tanto para que o sistema ele perdure por mais tempo, quanto para aumentar essa questão da lucratividade também, em relação, por exemplo, à exportação. Eu não sei se eu falei tudo, mas eu acho que é isso. Eu acho que vai ter muitas dúvidas. Mas eu acho que o que era para falar, o que eu me lembro, era isso. Acho que eu falei muito. Professora Marcele? Estou aqui, Laís, porque estava aqui para acionar o microfone. Agradecer pela sua apresentação. Foi uma excelente apresentação, né? Você tem uma eloquência muito boa para explicar, tá?
Então, parabéns. Dando continuidade, se o professor Casper não se importar, eu gostaria de passar a palavra para a Ana Carolina, né? As damas primeiro, professor. O senhor se incomoda? Acredito que não. Casper, eu vou perguntar a ele. Yeah. Excuse me. I am here. Okay. Marcelo said if you agree with starting with me, the women first. Of course. Thank Okay, you. thank you. Pode iniciar. Quanto Obrigada pela relação- participação. Por nada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite de vocês. Quanto relacionamento aqui, hein? 506, parabéns pela apresentação. Valor máximo. E, assim, eu sou daqui, né? Sou de Petrolina, nasci aqui. E achei interessantíssimo essa forma esse estudo e a forma de como ele foi feito. E, assim, você entender o pensamento, conseguir organizar o pensamento de vários grupos diferentes, vários stakeholders, que pensam de maneira diferente, alguns da parte agrícola, outros da parte ambiental, que geralmente tem uma diferença aí de percepção, né? E você conseguir colocar isso tudo num gráfico lindo, que ficou sensacional. Eu estou aqui muito feliz, porque eu participei um pouquinho desse processo, né? Acompanhei ela em algumas entrevistas, e parabéns. E, assim, eu só fiquei com uma dúvida, que foi o gráfico, mas eu acho que você explicou aí, foi em relação à tabela, a tabela está na página 43 do slide, que tinha 28 fatores, e aí depois ela foi para 23. No caso, você começou com 28, né? Isso, analisou 28, mas no resultado você ficou com 23, né? Isso. Eu comecei com 28 fatores, na verdade foram 28 fatores que todos os entrevistados mencionaram. Então, essa questão da agregação dos mapas, uma das etapas é isso. Filtrar. Saber qual, por exemplo, foi mencionado apenas uma vez. Ou qual era muito difícil de interpretação. Ou tem algumas que é um pouco mais difícil de interpretar. Alguns fatores são extremamente difíceis de interpretar. E você, por exemplo, só foi mencionado uma vez. Quando é mencionado apenas uma vez, você exclui. Exclui não, porque o mapa é muito complexo, são muitos fatores, então fica difícil entender se você bota muita coisa. Tanto que o mapa final tinha bem menos que isso, eu acho que 10 ou 11. Então, faz parte desse processo de ambiguidade da agregação. Agora, na apresentação ficou mais claro isso, porque quando eu fui ler, um tinha 10, o outro tinha 28 e o outro tinha 23. Aí eu fiquei meio confusa, mas agora eu consegui saber. Assim, o que eu tenho para falar, que eu achei um ponto inesperado, foi a questão das mudanças nos hábitos alimentares ser um ponto de destaque. Que eu, como consumidora, né, aqui da região, eu não percebi essa mudança de hábitos. Você, como consumidor, não consegue perceber, está aqui no dia a dia, não consegue perceber, e conseguiu ser um ponto de destaque no estudo. Outra coisa também é que, considerando o poder público, as políticas públicas que podem utilizar desse estudo para poder intensificar essas políticas, nós vemos que a agricultura irrigada aqui, ela com certeza, é a principal fonte econômica e é polo, né, aqui, e é importante para todo mundo. Eu acredito que é unanimidade dos petrolinenses, juazeirenses também, pessoal da região, que a agricultura é o principal ponto aqui. Mas o que a gente vê
é que, apesar das percepções serem voltadas para a disponibilidade de recursos naturais, né, que foi o principal ponto, no pensamento das pessoas, na ação não é visto tanto a questão da sustentabilidade no seu tripé, na relação, principalmente para o meio ambiente. Você vê que a relação econômica ela é muito intensa, é muito promovida, o desenvolvimento econômico. O social também vai ali junto, na questão da geração de empregos e tal, mas o meio ambiente ele fica um pouquinho atrás, e a gente vê que se está no pensamento, para uma ação só basta querer e todo mundo querer, né? Então, é isso que eu tenho para falar, e parabenizar a Laisa e agradecer pelo convite. Obrigada. Carol, não sei se Cássio ainda está pegando a tradução da Aileen, porque a tradução, eu acho que ela caiu, não sei. Se você puder. Caiu, Laisa? A tradução caiu? Você acha? Aileen, eu acho que sim. Carol, tu tá aí? Estou. Não, Carol. Você acha que ele não ouviu ou que ele não está conseguindo? Eu não sei se ele ouviu. Deixa eu chamar ele. Casper? Mm-hmm. Do you have any observations, any suggestions to do, to say? Oh, I can always ask a lot of questions. Okay. But well, what I want to say, what I want to say first. I don't know if you want to translate, Carolina, or I'll try. You will understand, Liza. Pode falar. That first of all, this has been really an impressive piece of work. Because you know, we started talking and you wanted all the different methods and you wanted scenarios and systems and you wanted it all at the same time and you were super interested in everything. And I think it's been really, really well done what you came up with. Because in the end, you know, you did a lot of work by yourself and you know, I was far away. And I think most of my students require more feedback and interaction and help than you did. So what you did by yourself was really a very nice piece of work. So I like the report, I like the output, and I like the presentation. Ele fala, Laisa, não sei se você conseguiu entender tudo, mas ele ficou muito impressionado com tudo do trabalho. Vou resumir aqui, né, o que eu entendi. E que, assim, apesar da distância dele estar longe, você conseguiu fazer a maioria de praticamente 100% do trabalho sozinha e ele ficou bastante impressionado com os gráficos, com os fatores e com tudo que você conseguiu resumir e ter como resultado. So the first question, if I may, so you present individual systems from stakeholders, you present a super complex aggregated fuzzy cognitive map, and then a quite simplified map. So if I see all these different systems, which one do you think is closest to what you think is the system? Carol? Entendeu? Ah, tá. Ele falou, nesse sistema complexo de fatores, qual você acha que é o principal? That's right, Casper? The main factor? No, I was because what Liza did, she was asking people, how do you think the system works? Yeah. And they give an answer. And then you get different answers. They all are about how the system works. Then you put them all together into this kind of
you know, many arrows and I don't know what to do with this. And then you can simplify again. But they're all kind of descriptions of how the system works, not one factor, but everything together. And I was wondering, if you look at all these different ones, you know, which ones would you think would be the best one to say, well, this is how the system works? Ele perguntou qual foi desses fatores que você, dos fatores complexos que você conseguiu simplificar, qual deles você acha que melhor fala assim, que o sistema funciona? É assim que o sistema funciona. Qual deles é o que se encaixa melhor nesse sentido? Quais fatores mais importantes? Então, principalmente a questão da eficácia política, primordial, não foi tão mencionado, mas principalmente a eficácia da política, com toda certeza, que eu achei estranho, mas de acordo com a literatura mesmo, é extremamente importante a disponibilidade, a infraestrutura que a política ela faz, a eficácia da política faz na infraestrutura é extremamente importante também, e em relação à disponibilidade do recurso natural com a infraestrutura, com a eficácia da política e com as questões relacionadas à exportação. Então, eu acredito que esses 4, intensificação do uso da terra, esses 5 são os que realmente influenciam muito o sistema, que dá para entender que tem muita eficácia, e outra que não tem os valores mais altos, mas foi mencionado pela maioria dos entrevistados, é a disponibilidade de mão de obra qualificada, com toda certeza. Dá para traduzir, Carol, porque não sei se eu falo português ou falo inglês. Não sei se ele entendeu. Did you understand? Okay. I understood. And I think one question I always, because it's quite a lot of work, understand the tool and the software and how do you do it. And so I always wondered, what is the most important thing that you learned, or that was surprising, or that maybe you would not have learned if you would just have talked to people, not use these complex fuzzy cognitive maps? Perguntou qual foi a coisa mais importante que você aprendeu. Ou que me qual a coisa mais surpreendeu. importante que você aprendeu? Isso. O que mais me surpreendeu, para ser sincera, é que os stakeholders eles tinham percepções muito semelhantes, muito parecidas. Surpreendentemente, é muita surpresa para mim, porque até um analista, uma pessoa que era envolvida com a parte ambiental e um agricultor, eles tinham ideias muito parecidas, e isso me surpreendeu. E outro fator que eu não me lembrava e foi mencionado na primeira entrevista foi a disponibilidade de mão de obra qualificada, ou quão isso traz emprego para a região e como isso é um fator que influencia na economia. Então, me surpreendeu muito que os stakeholders tinham percepções muito parecidas mesmo. E em relação à disponibilidade de mão de obra qualificada, como todos eles mencionavam isso como um fator que influenciava. Isso me surpreendeu, essas duas coisas, porque eu achei que seria bem mais diferente, que eles não concordariam. Do you understand? Yeah, and that is actually surprising. Because almost always you get really different perceptions if you have very different people. So it is surprising that you didn't get that. I think one last question a bit related to that is there, because now I see how you tell a story that is also your story. You know, not it's from the stakeholders, but it's also how you see it. So I wonder if you found something in that perception from the stakeholders that you did not agree with.
Entendeu, Lázaro? Não, essa não entendi não. Qual foi a percepção, porque essa que você mostrou foi a sua percepção, a percepção dos stakeholders e a sua. Mas qual foi aquela que foi mostrada pelos stakeholders que você não concorda? Então, tem alguns entrevistados que acham que o recurso e a disponibilidade de recurso hídrico vai ser eterno, que não acaba, que mudanças climáticas não existem, que não influencia no sistema, né, e que a fruticultura não, que de vez essa substituição da cobertura vegetal nativa pela fruticultura, ela não vai influenciar em nada, pelo contrário, ela não é uma coisa negativa, ela é uma coisa positiva. Tem gente que fala que as árvores plantadas de manga e de uva melhoram a biodiversidade, elas não pioram. Então, com certeza, o fato de ter gente que acha que o recurso ele é eterno e que ele vai durar para sempre e que porque a gente está numa localização boa, perto do rio, a gente não sofre com as mudanças climáticas e que não vai acontecer nada com a gente. Isso, tem gente que acha isso, sim. Do you understand? Yeah. Yeah, I mean, I can always find more questions, but I think this is kind of enough. Casper, if you want to, you can do it. If I understand, I'm here. Okay, well, a bit more back to the technical. If you would have more time, I would give you 3 months more time to analyze the data. What would you still want to do? Então, se você tivesse mais tempo, tipo, mais ou menos 3 meses a mais para conseguir fazer mais coisas no estudo, o que você faria? Como agora eu trabalho com políticas ambientais, estreitar relações com a prefeitura, com o vice-prefeito, com mayors, para melhorar, para entender um pouco mais da percepção deles, sabe? Falar mais com eles, conversar mais com eles sobre isso. Então, estreitar, saber o que a gente pode fazer, levar e entender um pouquinho mais o que a gente pode fazer com o que foi mencionado até pela Ana Rúbia, que está aqui, obrigada, Ana Rúbia, da economia circular. O que a gente pode fazer mais? Mostrar quão as questões de sustentabilidade são atrativas para a cidade também em relação ao meio econômico, com a economia. Então, eu estreitaria as relações com quem está no poder, com quem pode fazer alguma coisa. Mostrar para eles os resultados e falar, isso é preocupante, o que a gente vai fazer? Sabe? Eu faria isso. Yeah, clear. No, all I can say in the end, it was a pleasure working with you. I told you before, I think on LinkedIn, that you have a lot of passion and heart for the problems, and you have a lot of passion for research. So I think it's a super combination, and yeah, I hope you continue like this. E aí, Lázaro, ele agradeceu e disse que foi muito bom trabalhar com você e falou que você tem muita paixão, acho que você entendeu? Tem muita paixão de trabalhar com isso. É a mesma coisa que eu percebo também. Você vai com tudo, né? Muita paixão de trabalhar, achar os problemas e achar as soluções. Acredito que foi mais ou menos isso. Yeah. Thank you so much, Casper. No, you're welcome.
My pleasure. Professora Marcela, mais alguma coisa? Eu não sei agora. Sim. Dizer que realmente, como o professor Casper falou, você é muito apaixonada pelo que faz, né? Você me procurou há um tempo atrás, né? Tentamos fazer um experimento que não deu certo, mas você não deixou aquilo, né? Aquela paixão de experimentar, de querer fazer, né? E aí depois você veio com uma nova ideia, procurou um professor fora do Brasil. Eu achei isso excelente, né? Porque poucos fazem isso, até pela dificuldade na língua, né? Mas você não teve medo, você não se abateu com isso. Então, assim, eu tenho muito orgulho de você. Na realidade, aqui, quem orientou você, quem segurou você, que ele deu todo o suporte, foi o professor Caspen. E, assim, eu gostaria muito de agradecer e parabenizar o professor, né, por todo o trabalho desenvolvido. Eu fiquei impressionada, né, e foi uma honra para mim trabalhar com ambos. Não tive tanto tempo de me debruçar, entender bem, né, o trabalho. Você conversou um pouco comigo, mas pela sua apresentação, eu percebi que foi um trabalho muito bem argumentado, muito bem feito, né? E, assim, para fechar, Laisa, eu queria lhe dizer que você não perca isso, que você continue buscando, tá certo? Novos conhecimentos e estreitando esses laços para um desenvolvimento mais rebuscado, né, do seu TCC. Parabéns, tá? E eu lhe desejo muita sorte, tá bom? Muita sorte. Eu vou pedir que você se retire um pouquinho da sala. Eu vou explicar ao professor Caspen, né, e à Ana Carolina como é que é o desenrolar da nota, tá bom? E aí daqui a pouco você volta. Eu chamo você no WhatsApp, ok? Eu peço que os membros também, os participantes se retirem. Fiquem só eu, A professora, Caspen. Oi. a professora Ana Rúbia, ela é muito fluente no inglês, ela pode auxiliar, então Ok. eu vou... Tudo bem. Professora Marcela, eu podia dizer só mais uma coisinha e aí eu queria falar em inglês para o professor Casper. Pode sim, com certeza. Só rapidinho. So congrats, Liza, you're such an amazing human being, and as Professor Casper just said, you were an impressive student and researcher. Also, he pointed out that he didn't need to give so many feedbacks to you as he usually does to his students. So that makes you an out-of-point girl, an out-of-point student. So be proud of yourself, and we are all proud of you. Congrats. Obrigada, Ana. Professora, você quer que eu fique ou quer que eu saia?